E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas, e hoje eu vou desmistificar um dos grandes mitos do treinamento, que é aquele que o pessoal sempre fala: não posso malhar o mesmo músculo todo dia, né? Então, quer dizer, eu já apresentei um vídeo já tem mais de 2 anos, né, um artigo de 2018, eu já sabia muito disso há muito tempo, porque basta você interpretar os princípios do treinamento. A recuperação, o tempo de recuperação, se eu vou recuperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, está diretamente relacionado com 3 variáveis, principalmente, né? Está previsto nos princípios do treinamento, não precisa de artigo para isso, isso é teoria. Intensidade do treino, volume do treino e a treinabilidade desse indivíduo. Então, quer dizer, se você vai fazer um volume baixo ou uma intensidade média para um cara super treinado, esse cara não precisa de um tempo de recuperação longo. Por quê? Porque esse cara, ele vai recuperar muito rápido desse treino. Então é super comum atletas treinarem até 2 vezes no mesmo dia, tá? Que é o que esse estudo vai mostrar aqui, o estudo que eu vou apresentar para vocês. O estudo antigo que eu apresentei para vocês, tem mais de 2 anos já, que está aí no canal, posso malhar o mesmo músculo todo dia? Vou tentar botar aqui o link dele na descrição, porque é um vídeo que eu explico melhor. Eu até apresento os slides, eu trago os slides, eu desenho naquele vídeo ali para você entender, tá? Esse aqui eu vou explicar um pouquinho mais rápido porque já está bem explicado nesse. Eu vou passar mais superficialmente e vou, lógico, desdobrar aqui as teorias que o autor desse novo artigo discutiu. Lembrando que lá ele fez 1 vez por dia, né? Versus aquele treino mais fisiculturista que malha um grupamento só por dia. Você vai um dia você malha só peito, no outro dia malha só costas. E contra você malhar um exercício de cada todo dia. Um de cada teve resultado positivo e eu explico lá por quê, tá? Esse é diferente. Ele vai trabalhar o mesmo músculo todo dia, tá? E esse é um dos grandes dogmas, né, do treinamento. Como eu já disse, não precisa muito de estudo, né, para você explicar isso. Para que você faz um experimento, pessoal? A teoria, ela resolve a grande parte dos nossos problemas. Só que chega em algum ponto que a teoria, ela traz uma tensão. E você não consegue sair dessa tensão sem um experimento, né? Então, antes de chegar no estudo, você tem que tentar desenvolver teoricamente e aprender a teoria até onde você pode, para depois você fazer um experimento para saber. Então, quer dizer, que existe essa lei no treinamento, a gente já sabe que um estímulo menor, ele precisa de menos tempo de recuperação. Então, quer dizer, se eu faço 10 exercícios, eu vou precisar de 2x de tempo de intervalo. Se eu faço só 5, eu vou precisar de 1x, eu vou precisar de metade do tempo. Por quê? Porque o meu volume de treino foi metade. A recuperação vai ser metade do tempo também. Mas isso é óbvio, gente, isso é lógico. Isso aí, até um papagaio tem que saber. Então as pessoas ficam: eu não posso malhar todo dia. Depende, pô. Você fez quantos exercícios? Você fez 500 exercícios ou você fez um exercício? Porque se você fez 500 exercícios, eu vou falar: meu filho, fica 1 mês sem treinar, recuperando. Agora, se você fez um exercício, cara, de tarde, você fez um exercício de manhã, provavelmente se você já é treinado, de tarde você já pode fazer de novo. Porque um exercício é muito pouco, entendeu? Essa é a questão, o volume. Quanto maior é o seu volume de treino, maior é o seu tempo de recuperação. Quanto menor for o volume de treino, menor vai ser o seu tempo de recuperação. A intensidade também está relacionada, tá? Volume e intensidade. Às vezes você faz um volume menor, mas você faz uma intensidade muito alta. Então você também dá um tempo de recuperação maior. Ou outra variável que está relacionada aí é o nível de treinamento do indivíduo. Quem nunca viu aquele cara que nunca malhou, vai na academia, faz um exercício e fica 1 semana dolorido? Esse indivíduo, por ser destreinado, ele também precisa de mais tempo. Para aquele indivíduo, um exercício é um volume alto, porque ele não fazia nada. Agora o cara que treina 10 anos, às vezes 2, 3 exercícios é pouco. Não é um volume alto para ele, para um grupamento. Eu já malho, assim, já não vou nem falar quantos anos aqui para vocês não acharem que eu sou velho. Eu malho desde a adolescência, quase desde a infância. Há muitos anos eu não faço uma série que eu fico dolorido, ou posso trocar exercício, posso fazer o que for. Lógico, eu também não malho volume muito grande, eu malho o básico ali, né, série de meia hora, 20 minutos. Eu já faço essa divisão de malhar metade de manhã, metade da tarde há bastante tempo, tá? E eu já sabia que dava mais resultado, já via isso na prática, percebo isso. Mas a facilidade é porque eu já estou na academia, né, de manhã e de tarde, então eu tenho essa praticidade de fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. É óbvio que dá mais resultado, você tem muito mais disposição, você divide, você está sempre descansado e você consegue fazer mais. É muito óbvio, né? Quer dizer, é uma questão lógica. Então, quer dizer, não tem esse dogma, é como se fosse uma coisa meio religiosa, uma simpatia, né? Como se fez uma flexão de braço, não pode malhar peito no dia seguinte, né? Eu tô com os negócios religiosos aqui, a religião tem dogmas, né? Moisés, quando desceu lá com as 10 tábuas lá que Deus mandou pra ele, aquilo ali ninguém pode mudar, é um dogma. Todo mundo tem que acreditar e é daquele jeito ali, não interessa se você concorda ou não. Eu acho até que aqueles dogmas ali são todos, se você começar a estudar a doutrina da igreja, você vê que faz todo sentido, né? Ser daquele jeito ali e tem que respeitar mesmo. Eu acho que faz todo sentido respeitar aquilo ali. Ninguém é maluco de dizer que não tem que respeitar pai e a mãe, esse tipo de coisa. São coisas óbvias que estão escritas ali. Isso é um dogma, é uma verdade. Agora, na ciência, no estudo experimental, né, o próprio Aristóteles ele já faz essa diferenciação. Existe um tipo de ciência que é metafísico, né, que é a lógica, que é a matemática, que é uma ciência perfeita, né, mas é uma ciência puramente formal. Né? Por exemplo, relação causa e efeito, relação parte-todo. São coisas mais metafísicas, né? A fórmula essas fórmulas de trigonometria, de geometria, né? Eu nem entendo muito, mas qualquer indivíduo entende que aquilo ali é um conhecimento eterno. Isso ele chamava de conhecimento científico. Esse conhecimento experimental, ele chamava de um conhecimento artístico, um conhecimento de ordem mais prática, ele tende a se modificar mesmo, pessoal. Por quê? Porque a situação real modifica, o jeito que você vive modifica, o jeito que você se alimenta modifica, vai modificando com o tempo. Então, há uma tendência, não é um conhecimento perfeito. Então, não tem dogmas, né, nesse conhecimento. O que tem é o seguinte, na teoria, os princípios do treinamento, eles são necessariamente verdadeiros. O volume influencia, a intensidade influencia, a frequência influencia, a individualidade desse indivíduo influencia, tudo isso influencia. Isso aí não vai mudar, gente, dificilmente vai mudar. Se mudar, vai ter que mudar toda a teoria do treinamento até hoje. Então, quer dizer, quando você tem um choque
Ah, saiu um artigo novo aí questionando o princípio de treinamento. Olha, calma. Geralmente, quando isso acontece, quem tá errado é o cara que escreveu o artigo. A teoria é muito difícil mudar, principalmente essa questão dos princípios da teoria, né? Então, pelos princípios, você já percebe que é possível você treinar 2 vezes por semana, 2 vezes no mesmo dia. Por quê? Porque basta você fazer um volume menor, que é o que o artigo propõe aqui. O artigo propõe o seguinte, ou ele faz 8 exercícios, 8 séries de peitoral supino de manhã, ele faz o supino e o agachamento só. 8 exercícios de cada, né? 8 séries de supino e de agachamento de manhã, e aí volta no dia seguinte, 8 séries de supino e agachamento. Ou 4 séries de supino e agachamento de manhã, 4 séries de supino, 4 de agachamento à noite. Ele faz essa comparação. Qual dá mais resultado, né? Eu vou botar até o artigo na referência para vocês. O artigo foi publicado no Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, tá? De 2021. Inclusive até um grupo de brasileiros aqui, né? Essa é uma área das pesquisas que, curiosamente, o Brasil tem um grande volume de bons pesquisadores, publica muito internacionalmente. É uma das poucas áreas, essa área do treinamento, né? Que o Brasil estava publicando muito. Então ele pegou 23 homens treinados, né? E avaliou força, resistência e hipertrofia. Fez durante 8 semanas, tá? É um tempo curto, mas é o que dá pra fazer, a gente sabe a dificuldade. E comparou isso, supino e agachamento, nesse esquema que eu te falei. Ele só treinou 4 dias na semana, tá? Isso também é importante, ele não fez todo dia. Embora eu acho até que dependendo da situação dá pra fazer. Agora você tem que avaliar se é necessário ou não, tá? Esse é o desenho que ele fez. E ele citou que até então esses estudos têm sido mais realizados com indivíduos treinados, o que é uma questão óbvia, né? Ninguém vai ser o gênio de propor o cara que começou ontem fazer 2 treinos no mesmo dia, não faz o menor sentido. Para esse cara que começou ontem, se ele treina 3 vezes por semana, eu acho que já tá ótimo, um exercício de cada, né? Não precisa. Às vezes eu vejo cara que tá começando na academia no primeiro dia, o cara vai 4 exercícios de cada complemento, não tem a menor necessidade. O cara que não fazia nada, um exercício já é um volume absurdo, já é muita coisa, já tá excelente. Com o tempo você vai progredindo esse indivíduo, né? Então o que ele encontrou? Aqueles indivíduos que malharam 2 vezes ao dia, ele encontrou resultados parecidos até porque 8 semanas, gente. 8 semanas para indivíduos treinados, é difícil você ver diferença. Tem que ser um super treino. E não foi um super treino, foi só 2 exercícios, 8 séries de cada por dia. Então, quer dizer, ele treinou pouco. Então ele só conseguiu, ele treinou pouco num curto espaço de tempo. Ele só conseguiu encontrar melhora na força de membro inferior, tá? Pro grupo que treinou 2 dias, 2 vezes ao dia, e uma tendência de melhora na resistência, tanto superior quanto inferior, tá? Então, quer dizer, ele não encontrou muito resultado, mas ele mostrou uma tendência de melhora para quem treinou 2 vezes. O grupo já era treinado e foi pouco tempo de pesquisa, tá? Além disso, ele cita um trabalho já com mulheres que demonstrava ganhos de hipertrofia, embora ele não conseguiu ver ganhos de hipertrofia, muito provavelmente porque foram só 8 semanas que ele devia treinado. Seria difícil ver hipertrofia com esse tempo de pesquisa. E aí ele levanta algumas hipóteses, tá? Acho que tudo que ele fala faz realmente sentido e também conta, além dessa questão dos princípios que eu falei. Os exercícios de perna, eles exigem uma maior coordenação motora, o agachamento em relação ao supino. Então, o fato de você fazer 2 vezes, você treina mais a coordenação motora repetindo, né, mais vezes. Isso é uma hipótese que ele levanta, que também faz sentido, né? Quando você faz um exercício 1 vez por semana, vamos lá, você entope o exercício de peito e faz 1 vez só por semana. Tudo bem, mas só vai treinar aquilo, de novo, 1 vez por semana. Agora, eu que tendo a fazer treino único, quando você faz supino todo dia, a sua coordenação motora daquele movimento melhora muito, porque a coordenação motora ela tanto melhora quanto piora rápido, tá? Então você melhora muito rápido a sua coordenação motora e você tende a aumentar um pouco a carga porque você está com uma coordenação motora melhor. Então isso que ele falou faz todo sentido, eu vejo na prática, faz sentido na teoria também. Homens treinam menos perna, então quer dizer, uma hipótese que ele levanta é que esses indivíduos, embora eles sejam treinados, eles treinem menos perna. Então a perna seria menos treinada, logo ele conseguiu ver resultado de força na perna. Faz sentido também, né? Outra questão que ele aborda é o seguinte, que é um dos pontos X, tem 2 pontos X aqui, o estudo aborda, o outro estudo não aborda, sou eu que vou falar. O ponto-chave aqui é o seguinte, mais trabalho executado, né, manutenção da carga. Por quê? Se você empilha, isso eu explico muito bem no outro vídeo que eu vou colocar aqui, tá? Se você empilha várias séries, mas 8 séries de peito, 8 séries, né, ou poderia ser 3 exercícios, 2, 3 séries, tá? Eu prefiro fazer um exercício só para questão de pesquisa, fica mais fácil avaliar. Mas imagina você fazer 8 séries de supino, a sua capacidade de produção de força, de produzir repetição vai caindo. Por exemplo, você conseguiu fazer 2 repetições máximas na primeira. Na segunda você já vai fazer 10, na terceira você vai fazer 8, na quarta você vai fazer 6, na quinta você vai fazer 7, imagina, na oitava você vai fazer uma repetição se conseguir. Então quando você divide isso, você consegue manter essas repetições, manter a carga ou a intensidade. Aí não interessa se você vai querer aumentar a carga, se você vai querer fazer mais repetição, mas você tem uma manutenção de trabalho maior. Então você tende a realizar mais trabalho quando você divide. Seja 1 vez ao dia, 2 vezes no mesmo dia, ainda é melhor, porque você divide mais, então você tem mais manutenção da carga. Compara com aquele indivíduo, com aquele treino antigão, né, de fisiculturista, que ele malhava 1 vez só, tudo no mesmo dia. Então quer dizer, ele tem uma perda de eficiência muito grande ao longo desse treino, do que esse indivíduo que divide. Faz 4 séries só, de manhã, volta de tarde e faz mais 4 séries. Então quer dizer, ele está quase sempre no topo ali. Tá? Então você tem mais trabalho realizado.
E aí o outro ponto que o estudo não aborda, mas eu vou dizer, muito baseado nos princípios de treinamento também, que é aquilo, acho que talvez até para estudar um pouco de filosofia, eu consigo pegar os princípios de treinamento, a teoria, e enxergar o experimento a partir, né, encaixado na teoria. Né? Não adianta você produzir um conhecimento e esse conhecimento não se articular com a teoria. Na verdade, você não produziu conhecimento. Você não vai, isso vai mais te confundir do que te ajudar. Então você tem que tentar articular o conhecimento com a teoria. A teoria fala da variabilidade, ser um princípio de treinamento, porque quando você varia o treino, ele tende a ganhar intensidade. Você trabalha fibras novas, ou amplitude nova, movimentos novos, enfim. Quer dizer, como indivíduo, geralmente, a maior parte dos indivíduos estão acostumados a treinar, fazer sempre num só horário, né? Um mesmo volume ali. Quando você divide esse treino e bota ele para malhar de manhã e de tarde, isso é uma variação. Ele não está acostumado, a fisiologia dele não está acostumada. Então isso gera um estresse a mais, uma intensidade a mais no exercício e uma resposta a mais também, né? Lembrando que a gente treina para gerar estresse, né? Então você gera um estresse maior, você consegue botar mais carga, isso é uma variabilidade, varia o treinamento, né? Mexe com esse princípio da variabilidade, isso gera uma resposta maior, porque acaba sendo um treino mais intenso porque o indivíduo não está acostumado. Entendeu a lógica? Por isso que todo treino diferente que o pessoal mostra, como foi com o HIIT, sempre que alguém apresenta um treino diferente, ele tende a ter resultado por causa dessa questão da variabilidade. Não é uma questão de ser melhor ou pior. Se você pode prestar atenção, quando você faz um exercício novo, você fica dolorido. Não é porque o exercício é melhor nem pior, é porque você não está acostumado. Tá valendo esse princípio da variabilidade. Isso acontece com todo mundo. Tá? A não ser se você já tem um condicionamento de muito tempo e tudo mais. Por exemplo, no meu caso, eu estou acostumado a fazer quase todo exercício, estou efetivamente dolorido. Né? Mas o indivíduo que não está tão acostumado, não tem tanta experiência, isso acontece com ele. Beleza? Isso é variabilidade. Então, quer dizer, quando você varia o treino, você ativa, vamos botar assim, esse princípio, e isso tende a dar mais resultado também. Então, isso é um fator que ele não coloca, mas eu observo isso, interpretando a teoria diante dos dados que ele apresentou. Beleza, galera? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar na teoria essa diferença entre uma vez por dia ou 2 vezes ao dia. Ou poderia ser também dividindo o treino ABC ou treino único, enfim. A lógica é a mesma. Quando você você treina uma vez ao dia, você gera um estresse metabólico maior, porque você faz um volume de treino seguido maior. Você faz nesse caso aqui, você fez as 8 séries seguidas. Então você teve um acúmulo, por exemplo, de lactato, de acidose lá no músculo, um déficit energético, estresse oxidativo, resposta inflamatória. Metabolicamente você acumulou mais subprodutos, tá? Isso é positivo, isso gera hipertrofia também, é um caminho, tá? Você pode ganhar um jogo de futebol atacando mais, pressionando na saída de bola, ou jogando no contra-ataque. Você pode ganhar dos dois jeitos, pessoal. Isso é o legal que eu quero que vocês tirem dos meus vídeos. É o que eu tento apresentar sempre. Não existe só um meio. Você pode ganhar um jogo atacando, ou você pode ganhar um jogo defendendo, saindo no contra-ataque, tá? Então essa é uma possibilidade. Você empilha várias séries ali até gerar estresse oxidativo, acúmulo de produtos, né? Comparando com o outro. Lógico, dos dois jeitos você vai gerar isso aqui que eu vou falar. Só que eu tô falando em comparação. Ou quando você divide, qual é a vantagem? Você consegue fazer mais trabalho, né, como eu expliquei anteriormente, e isso tende a gerar mais microlesões. Você tem menos acúmulo de subprodutos. Por quê? Porque você só fez 4 séries e na outra só 4. Então você tem menos estresse metabólico, mas você tem mais, por você realizar mais carga, mais trabalho, você gera mais microlesões. Tá? Então é um outro caminho para você também estimular as vias de hipertrofia. Olha, o que eu vou falar aqui é até um pouco polêmico, porque não dá pra cravar, mas há uma tendência de quando você gera mais trabalho, você gera mais hipertrofia. A questão metabólica também é muito importante, mas há uma tendência desses treinos com mais trabalho gerarem mais resultado hipertrófico, tá? De uma maneira geral. Tá? Agora, não é sempre, isso vai depender muito da questão da variabilidade, que eu acho que é muito importante, por isso que eu acho que é bom a gente entender essas diferenças para, de vez em quando, fazer um pouquinho. Os dois treinos são eficientes, tá, pessoal? Não tô aqui falando mal de nenhum tipo de treino. Inclusive o treino lá antigão, lá do fisiculturista, que faz tudo um dia só, também é válido. Eu acho que esse é menos eficiente, mas também é eficiente. Eu acho que esses treinos, se você treina com um cara 1 ano, você utiliza 2 meses cada tipo de modelo, 3 meses cada modelo, ou o treino menos eficiente você usa uma vez a cada 2 anos, o mais eficiente você usa com mais frequência, entendeu? Isso são cartas na manga que a gente tem para combinar e prescrever o treinamento desse cara durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Né? Então, por exemplo, eu já malho há 10 anos, eu já não tenho muita paciência não, então às vezes fazer uma coisa diferente é legal. Então, quer dizer, eu acho que, eu não quero nem dizer aqui qual é melhor, qual é pior. Eu estou dizendo que são possibilidades. Surge mais uma possibilidade que é essa de treinar 2 vezes no mesmo dia, por que não? Eu já fazia isso há muito tempo. Não costumo recomendar isso falando porque eu sei que é muito complexo, né? A não ser se for uma questão de atleta, enfim, vai do... Às vezes eu recomendo assim, no final de semana o cara tá em casa, ele fazer alguma coisinha, né, pra não ficar parado. E isso é importante, tá, pessoal? Outra coisa que o artigo não falou também, que é válido nisso, quando você treina, treinamento de força no caso, você vai se operar ali naquele período, você aumenta a síntese de proteína. Enquanto você aumenta a síntese de proteína, você tá tendo benefício daquele treino. Só que dá 24 horas, 32 horas, 48 horas, a sua síntese de proteína vai baixando e vai normalizando. Depois que ela normalizou, você já não está mais obtendo o resultado daquele exercício, que você vai tender a voltar ao normal, que é o princípio do destreinamento. Lógico, né? De um dia para o outro. Mas assim que essa síntese baixou, você já tem que treinar de novo, tá? Então quer dizer, se é um indivíduo super treinado, se não foi um treino volumoso, ele não pode esperar muito tempo para treinar de novo, porque a síntese baixou. Agora, se é um indivíduo que fez um treino de altíssimo volume, pessoal, vale aquele princípio de você esperar um tempo maior de intervalo. Agora, depende do modelo de treino que você está colocando, né?
Depende do modelo, você tem que estar muito bem articulado. Por exemplo, eu dei exemplo do futebol. Se você bota um time muito na defesa, para ganhar o jogo você tem que ter uma possibilidade de contra-ataque. Entendeu? Então, quer dizer, dependendo do modelo, você faz um ajuste, dependendo, você faz outro. É aquilo que eu falei, para quem sabe fazer, dá para fazer dos 2 jeitos, 3 jeitos, 4. Eu sei fazer sério tudo quanto a gente quiser. Agora, se eu fizer uma coisa, eu vou ter que tirar outra, entendeu? Se eu faço muito volume, eu diminuo a frequência. Se eu aumento a frequência, eu tenho que aumentar o volume e intensidade. E variabilidade. São várias possibilidades. O profissional de educação física ele fica muito preso a mudar os exercícios. Ele faz sempre o mesmo modelo de treino, só muda os exercícios. Aquele mesmo desenho, muda só os exercícios. Acha que a única variável que existe no treinamento é mudar o exercício. Não tem ordem, não tem tempo de recuperação, velocidade de execução, método, né, frequência. Isso são todos variáveis que você vai trocando. Quando você troca todas as... Se você trocando os exercícios já dá resultado, imagine se você trocar todas, mexer em todas as variáveis. Vai dar muito mais resultado. Por quê? Porque você ativa aquele princípio da variabilidade. Entendeu, pessoal? E sempre uma chave de interpretação aí é pensar sempre no volume de trabalho executado. Deixar esse cara sempre descansado, porque ele está trabalhando sempre próximo do máximo, intensidade. E alternar isso com períodos de estresse metabólico. Né? Um treino com mais estresse metabólico, aí sim onde ele empilha séries. Eu trabalho sempre assim na minha periodização. Volume de carga, trabalho, gerando microlesões, e uma série com estresse metabólico. Ela não é tão eficiente, mas ela se torna eficiente quando você combina os dois modelos. Né? Imagina o futebol, ele joga sempre atacando. Então o adversário acha que ele vai atacar, ele começa a se defender e joga no contra-ataque. Surpreende, né? Então quer dizer, eu trabalho muito voltado a esse modelo que o artigo propõe aqui, dividir, né? Trabalhar sempre com alta carga, alto volume, quer dizer, alto trabalho para aquele volume, né? Porque o cara está sempre operado, mas eventualmente eu troco. Aí eu inverto o mecanismo e trabalho em cima de estresse metabólico quando eu empilho muitas séries para o mesmo agrupamento, para o mesmo exercício. Lógico, vai depender do cada indivíduo. Não quer dizer que eu vou fazer um volume muito grande, mas aí eu ajusto com o indivíduo. Entendeu, pessoal? Então, no final, o artigo ele lança essa hipótese, né, que é muito provável que essas sessões fracionadas, por gerar esse maior volume de treino, carga, conseguir manter mais repetições e volume de trabalho, eles vão gerar mais força e hipertrofia, principalmente se o estudo tivesse mais tempo, né? Como ele só fez 8 semanas, ele observou um pouco, mas não observou muito. Se ele mantesse por mais tempo, por essas condições, ele observaria mais resultado, tá? Mas isso não impede, pessoal, aquilo que eu tô falando, da periodização. Você faz por 8 semanas assim, daqui a pouco você troca, você faz aquele modelo antigo, faz um modelo novo, busca outros modelos aqui, ou de vez em quando trago outros métodos, entendeu? Essa não existe um modelo ideal. São possibilidades de treino que a gente vai combinar. Quem sabe fazer dos dois jeitos. Sabe fazer série ABCDE, sabe fazer ABC, sabe fazer treino único e sabe fazer, inclusive, treinando até no mesmo dia. Agora, tem que ajustar essa frequência ao volume, à intensidade e ao nível de treinamento desse indivíduo. E para isso é fundamental entender os princípios de treinamento, tá? Eu falei ainda aqui também da variabilidade. Eu tenho um vídeo também específico dos princípios de treinamento aqui, né, nesse vídeo. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre os princípios de treinamento. Eu descobri um novo princípio, que foi a questão da individualidade sociocultural, a influência da cultura nisso tudo aqui, né, da questão pessoal, do sentido de vida desse cara. Mas eu vou guardar para falar num momento posterior disso daí, tá? Também vai influenciar no resultado. É outra viagem. Então, quer dizer, a gente tem que entender isso, pessoal, como um todo. Não adianta também pegar só o artigo e entender só o que está ali no artigo, não. Você tem que interpretar esse artigo à luz da teoria, pô. Senão você não está entendendo nada. Eu conheço gente que quanto mais artigo lê, mais burro fica, porque o cara fica pensando só no que está escrito no artigo, ele fica empilhando aquele monte de artigo e ele não tira uma linha condutora teórica para explicar todos esses acontecimentos, porque senão você fica perdido, tá, pessoal? Então tem que entender, estudar os princípios de treinamento é fundamental para entender que existe uma causa e um efeito, e existe uma linha que explica todos esses acontecimentos. Então, galera, beleza? Basicamente era isso que eu queria explicar para vocês hoje. Eu pedi para você curtir, comentar aí, compartilhar com seus amigos, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.